Vamos lá. Hoje a gente vai desvendar uma história que parece um quebra-cabeça, a história de um direito fundamental aqui no Brasil. Sabe, é um benefício super importante, mas que para muita gente parece que está trancado a 7 chaves. E o pior, a chave para abrir essa porta simplesmente não está ao alcance. Então, a grande questão é essa, né? E se uma única regra, uma regra bem rígida, acabasse negando uma ajuda essencial para milhares das pessoas mais vulneráveis do Brasil? O que acontece quando uma promessa de dignidade que está lá, escrita na Constituição, dá de cara com uma barreira que é puramente matemática? É exatamente esse o dilema que a gente vai explorar agora. Ok, então vamos entender o que é isso, o tal do benefício de prestação continuada, o BPC. Olha, é muito importante deixar claro, BPC não é aposentadoria, tá? É outra coisa. É uma política de assistência social. Pensa assim, é um direito fundamental para garantir um mínimo de sobrevivência para quem realmente precisa. E o detalhe mais importante, não precisa ter contribuído para o INSS para receber. É tipo a rede de segurança mais básica que o Estado oferece. Então, vamos entrar na primeira parte, uma linha de vida chamada BPC. É sobre essa promessa constitucional de dignidade. A gente precisa entender o BPC como ele foi pensado lá no início, uma promessa de proteção, sabe, um pilar criado pela nossa Constituição de 88 para tentar diminuir um pouco a desigualdade no país. Agora, a gente chega no ponto central da nossa discussão, o muro de 1/4 de salário. É aqui que a gente vê a regra estrita que cria uma barreira. Uma regra que, olha, talvez até tenha sido bem intencionada lá atrás, mas que hoje virou um verdadeiro muro para muita gente que precisa dessa ajuda. Isso, 1/4. Parece só uma fração, um número simples, né? Mas esse número, ele é a peça-chave de todo esse quebra-cabeça. É ele que, no fim das contas, define quem consegue essa ajuda para sobreviver e quem fica para trás. É que a regra é bem direta. A lei que criou isso lá em 1993 diz o seguinte: para ter direito ao BPC, a renda de cada pessoa da família, somando tudo e dividindo, não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Ponto. É uma régua, uma única régua, aplicada do mesmo jeito num país gigante e cheio de realidades econômicas completamente diferentes. Já dá para imaginar que isso pode dar problema, né? E é exatamente aí que os problemas começam a aparecer, e de forma bem clara. Pensa bem, um corte puramente matemático, frio, não quer saber dos custos reais da vida. Ignora gastos essenciais com saúde, com aluguel, com comida, coisas que mudam demais de um lugar para o outro no Brasil. O resultado? Uma exclusão que acaba sendo muito injusta, negando o benefício para gente que na vida real está assim numa situação super vulnerável. Mas calma. A história não termina aí. A gente entra agora na parte em que os tribunais reagem, porque o judiciário começou a reconhecer a injustiça dessa regra. Diante de tanta rigidez, a justiça começou a se perguntar, espera aí, será que um simples cálculo matemático pode ser mais importante que o princípio da dignidade da pessoa? Olha só essa linha do tempo. Ela mostra bem como a interpretação da lei foi mudando. Em 93, a lei nasce com essa regra super rígida. E por 20 anos, foi isso, 20 anos. Mas aí, em 2013, veio o grande ponto de virada. O STF, o nosso Supremo Tribunal, bateu o martelo e disse que esse critério sozinho já não era suficiente, que ele estava defasado. E essa decisão importantíssima abriu a porta para uma análise mais ampla da pobreza, que acabou virando lei de vez em 2015. E tem essa citação de um tribunal federal que, nossa, resume perfeitamente essa nova mentalidade. Diz assim: a miserabilidade deverá ser aferida pela análise das circunstâncias concretas do caso analisado. A mensagem é muito clara, né? Pobreza não se mede com uma calculadora ou com um número numa planilha. É uma realidade muito mais complexa que precisa que alguém olhe para as circunstâncias reais de cada caso, de cada família. E tudo isso nos leva direto para o coração do problema, para esse impasse que prende os requerentes. A gente vai falar de administração versus justiça. É basicamente um cabo de guerra, sabe? De um lado, a máquina administrativa, que aplica a lei ao pé da letra, e do outro, o judiciário, que tenta interpretar essa mesma lei de um jeito mais humano. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem o INSS, a parte administrativa. Ele aplica a regra de 1/4 de forma automática, rígida. Passou um centavo, negado. O resultado, claro, são muitas negações automáticas.
Do outro lado, a gente tem o judiciário. Ele já olha a situação de um jeito diferente, caso a caso. Ele considera outros fatores, tem custo alto com remédio e com moradia, outras despesas. A justiça segue a interpretação mais nova do Supremo, olhando a situação real da família. E as consequências desse conflito são péssimas para todo mundo. Pessoas que precisam desesperadamente dessa ajuda acabam sendo forçadas a entrar em batalhas na justiça que são longas, estressantes, cansativas. E isso atrasa o recebimento de uma grana que é vital para elas. E não para por aí. O sistema judiciário fica lotado de processos, sobrecarregado. E no fim, isso gera uma insegurança jurídica enorme, justamente para quem está mais vulnerável. Tá, então, como seria uma forma de enxergar a vulnerabilidade que fosse além dos números? Uma forma mais completa, mais holística. A boa notícia é que já existe um modelo dentro do próprio sistema que pode nos dar uma boa pista. Olha só, para analisar os pedidos de pessoas com deficiência, já se usa um modelo bem mais abrangente, a avaliação biopsicossocial. Esse modelo é a tal pista. Em vez de focar só num laudo médico, por exemplo, ele analisa a pessoa no seu contexto de vida, levando em conta todas as barreiras que ela enfrenta no dia a dia. E aí fica a pergunta, né? Por que não usar essa mesma lógica, essa mesma inteligência para analisar a pobreza também? E esse esquema aqui mostra direitinho como isso funciona. A avaliação olha sim para as funções e estruturas do corpo, ou seja, os impedimentos físicos, mentais, mas não para aí. Ela olha também os fatores ambientais, a casa da pessoa é acessível, tem transporte, tem apoio da família. Também avalia as limitações de atividades, a pessoa consegue fazer tarefas do dia-a-dia, como tomar banho, se comunicar. E, por fim, a participação social. Ela tem acesso à escola, ao trabalho, à vida em comunidade. É uma visão completa, de 360 graus, que entende que a vulnerabilidade é essa interação complexa entre a pessoa e o mundo em que ela vive. E com isso a gente chega na grande pergunta que ainda está no ar. Como superar a lacuna? É uma questão que continua sem uma resposta definitiva. Um desafio que a gente precisa enfrentar se quisermos que aquela promessa da Constituição seja cumprida de verdade. No final das contas, o problema central é este. O processo administrativo, o dia-a-dia lá no balcão, não conseguiu acompanhar a sabedoria que o judiciário desenvolveu, nem a realidade da vida das pessoas. É uma desconexão, um descompasso, que tem consequências muito, muito reais na vida de milhares e milhares de brasileiros. Então, a gente encerra com essa reflexão no ar. Como é que se pode fechar essa lacuna entre a prática administrativa tão rígida e a sabedoria da justiça, que é mais humana? Como fazer o sistema todo funcionar para, de fato, cumprir a promessa de dignidade que está na Constituição? A resposta para essa pergunta, no fundo, é o que vai definir o verdadeiro significado de justiça social aqui no Brasil.